Sejam bem-vindos ao canal Na Onda da Matemática. Vamos resolver agora aqui uma questão de derivada parcial. Observem aqui. Calcule as derivadas parciais da função f de x, y e z igual a x que multiplica e elevado a x menos y mais z. Bom, no geral, quando ele está falando assim, sem especificar tanto, ele quer as derivadas primeiras da função f. Como são três variáveis, então vai fazer a derivada em relação a x, a derivada em relação a y e a derivada em relação a z. Bom, na derivada em relação a x, temos que observar que está fazendo a derivada, né, a função é x vezes e elevado a x menos y mais z. Então repare que nos dois fatores aqui aparece o x. Então eu preciso utilizar primeiramente a regra do produto. Então a regra do produto da derivada é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Bom, a derivada do primeiro, que é a derivada aqui de x, a gente pode fazer direto, né? Dá 1. Então 1 vezes e elevado a x menos y mais z, mais x vezes a derivada de e elevado a x menos y mais z em relação a x. Então aqui eu preciso utilizar uma regra da cadeia, né? A derivada da exponencial é a exponencial. Aqui, ó, exponencial, vezes a derivada do expoente em relação a x. Então essa parte aqui, vou tirar aqui o igual, essa parte aqui é exatamente o desenvolvimento desta linha aqui, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Está colocado aqui. Bom, 1 vezes e elevado a x menos y mais z é e elevado a x menos y mais z. E a derivada de x menos y mais z em relação a x, bom, y e z são constantes, derivada de constante é zero. E a derivada de x dá 1. 1 vezes e elevado a menos x, elevado a x menos y mais z. Ou seja, então a derivada de f em relação a x, eu vou colocar aqui o e com esse expoente em evidência, então vai ficar e elevado a x menos y mais z, que multiplica 1 mais x. Então, essa é a derivada de f em relação a x. Agora, na derivada de f em relação a y, normalmente a função não mudou, mas vai mudar o jeito de fazer, né? Repare o seguinte, no caso aqui, como eu estou derivando em relação a y, o x é constante. Então é constante vezes uma função. Então a derivada de constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. E aqui a derivada da função, apenas com a troca do x aqui, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y, mas é o mesmo jeitão, né? Tem uma regra da cadeia aqui. Então eu vou fazer e elevado a esse expoente, que multiplica a derivada, aqui está errado, né? Botei x é y, derivada em relação a y, de x menos y mais z. A derivada de x e de z são constantes, dá zero. Então a derivada de menos y dá menos 1. Então vai ficar x vezes e elevado a x menos y mais z, que multiplica menos 1. Logo, a derivada de f em função de y é menos x, que multiplica e elevado a x menos y mais z. Por fim, a derivada de f em relação a z, aí sim ela vai ser muito parecida com a derivada de f em relação a y. Porque a única diferença, o x continua sendo constante, então o x vai sair da função para derivar só essa parte da função, e a única diferença é que você vai ter o quê? A derivada aqui agora é em relação a z.
Então, x e y aqui vai dar 0, porque é derivada de constante, e a derivada de z vai dar 1. Então vai ser 1 vezes x vezes elevado a x menos y mais z. Logo, como é positivo, então vai dar derivada de f em relação a z, está errado aqui, vamos acertar, em relação a z, é x vezes e elevado a x menos y mais z. Deixa eu botar um negrito aqui para dar um destaque nessa resposta, e um negrito aqui. Então, basicamente, o que você tem que guardar sempre? Vou fazer a derivada parcial. Todas as outras variáveis, e mais, é claro, as constantes, são consideradas constantes. Então, você só vai considerar as regras da derivada no sentido da variável em que você está fazendo a derivada. As demais você considera constante e trabalha como constante na regra da derivada. Valeu, pessoal? É isso aí. Não é difícil, mas precisa treinar. Valeu, galera? Um abraço na onda da matemática. Vem com a gente, galera. Até mais.